A paz do Senhor, povo de Deus, pastor Elvis Alves, hoje aqui uma vez mais na live da Escola Bíblica, hoje 15 de abril do ano de 2020, estamos na nossa lição de número 2, lição esta que está dentro do tema proposto para o trimestre, Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 2 hoje, ela tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e dos versículos 9 até o versículo de número 14, tá bom? Eu vou passar para os objetivos da nossa lição, a fim de que a gente possa realmente sintetizar. Já é a terceira vez que estamos gravando, tivemos 2 problemas técnicos, e agora eu acredito que está tudo resolvido, tudo sanado, para que possamos realmente adentrar na lição propriamente dita. E em seguida, após a lição, após o almoço, nós estaremos também fazendo o culto, a fim de que venhamos trazer uma palavra bíblica, cristocêntrica para o seu coração, visto que igreja não fecha, porque a igreja é você, sou eu, e todos nós que cremos no Deus vivo, santo e justo. Portanto, os 3 objetivos específicos da nossa lição de hoje, o primeiro é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro objetivo é explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, são estes os nossos objetivos para a lição de número 2 de hoje, com o tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na introdução, o comentarista ele vai nos escrever da seguinte forma: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Todos nós, se você ainda não tem esse entendimento, não chegou a essa compreensão, o bom Deus reservou no Éden para Adão uma vida plena, uma vida gloriosa, maravilhosa. Mas, infelizmente, após criar a sua esposa, Eva, eles desobedecem ao que o bom Deus havia reservado para os mesmos. Em desobediência, antes da fundação do mundo, o bom Deus já tinha um plano salvífico, um plano de salvação, um plano de reconciliação, um plano que exigia sacrifício, e sacrifício de sangue, de sorte que o cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo representa o nosso Cristo, é uma simbologia do Cristo. Da mesma forma que Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, ou seja, uma vestimenta inapropriada que secaria e que não poderia, em hipótese alguma, cobrir a nudez dos mesmos, o bom Deus sacrifica um cordeiro e com a pele do cordeiro ele faz uma roupa para cobrir as vergonhas do homem e da mulher. De sorte que este plano, ele veio no decorrer dos tempos, da história. Deus foi se manifestando na era da inocência, foi se manifestando na era dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, até chegar na plenitude dos tempos. Chegando na plenitude dos tempos, conforme narra o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, que diz que vindo à plenitude dos tempos, o Senhor veio em carne para poder salvar, para poder redimir, para poder morrer em favor
de todos aqueles que porventura entendessem e compreendessem. Não esqueça o seguinte, que o Senhor Jesus, ele predestinou a igreja, o Eterno predestinou a igreja. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo. E Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Efésios. A igreja fora eleita antes da fundação do mundo. Então, se você é igreja, você é eleita. Se você permanece igreja, você é eleito. Se você está em Cristo, você é eleito. Se você persevera em Cristo, você está salvo na pessoa bendita dele, porque você perseverou, crê, confessou e vivencia o evangelho da graça. E se permite que a salvação venha sendo aperfeiçoada, da mesma forma que a santificação, conforme já temos falado em outras lições acerca disso, que a santificação ela é progressiva, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Portanto, vejam bem, desde a eternidade aprove a Deus executar esse plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, conforme já colocamos aqui para vocês. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Esse mistério oculto desde os tempos, oculto à humanidade, é o que declara Paulo escrevendo a Colossenses. Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, o Cristo que viria, o Cristo que morreria, o Cristo que ressuscitaria e o Cristo que apaziguaria a ira de Deus. O Cristo que salvaria mediante a fé, conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem temos acesso a esta graça, ou seja, a este favor. Temos acesso ao reino de Deus, temos acesso ao Pai mediante Cristo, que é o grande projeto salvífico, conforme Paulo escreve a Tito 2:11. A graça salvadora tem se manifestado a todos os homens, conforme declara o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. No capítulo 55, ele diz: ó, vós todos os que tendes sede, vinde comprais sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não edifica. Então, a salvação aí é universal, é para toda a humanidade, é para todo aquele que crê. A graça salvadora é para todos os homens. O evangelho é pregado para que você creia, para que você se arrependa, para que você reconheça este plano, esse objetivo de Deus em favor da vida humana. O ser humano, Deus não projetou a sua vida para que ele vá para o inferno. O projeto de Deus para a vida humana é céu. Deus reservou o céu para o ser humano. Infelizmente, alguns descreem, alguns não acreditam, alguns desdenham, alguns andam por um caminho tortuoso, por um caminho que não é o caminho que Deus reservou para a vida humana. O que Deus reservou para a vida humana é o que declara o profeta Isaías, que nós fomos criados para que em nós resplandecesse a glória do Senhor. Portanto, você precisa compreender o plano da salvação. Deus reservou este plano para lhe salvar, para lhe redimir. Ele quer que você compreenda, ele quer que você receba o chamado, a convicção desse chamado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Ponto primeiro, a nossa nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Em Cristo somos salvos. Nós não somos salvos porque queremos ser salvos apenas. Nós somos salvos porque Cristo projetou. Cristo projetou e acreditamos. E porque cremos, automaticamente, nós somos feitos filhos de Deus. A saber, porque cremos no nome do Senhor Jesus. A Bíblia é clara, em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14, deixa isso claro. Porque cremos no Senhor, Ele nos dá o direito, Ele nos dá o privilégio de sermos salvos na sua pessoa bendita, através do seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário. O subtópico do primeiro ponto é a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola,
o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como igreja, nós somos abençoados desde a eternidade. Nós somos salvos desde a eternidade. Nós somos eleitos desde a eternidade. Desde a eternidade, a igreja está eleita. E o bom Deus deixa isso bem claro. Ele expõe nestes versículos, do versículo 3 até o versículo 14, ele expõe exatamente isto. E o apóstolo, ele expõe com gratidão. Ele agradece. Ele fala à igreja, aos Efésios, a fim de que ele é grato e que a igreja também precisa ser grata. Precisamos ser agradecidos por este plano, por Deus executar esta tarefa tão gloriosa através de seu Filho amado Jesus Cristo. Então ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo ele dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, e que suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, esse é o subtópico do ponto primeiro, que é a doxologia. Agora, as bênçãos espirituais, que é o subtópico de número 2 do primeiro ponto, que é da nova posição em Cristo. Então, em Cristo nós temos uma nova posição. Paulo, quando vai escrever no capítulo 2, no versículo 1, ele declara que antes vivíamos errantes, estávamos, na verdade, mortos, vivendo uma vida para a perdição. Mas Deus nos salvou. Em nossos delitos e pecado, Ele nos vivifica. Ou seja, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos faz nascer de novo, vivificar. É exatamente isso, é nascer de novo. É nascer para Deus, é nascer para a graça, nascer para a palavra, nascer para o céu, nascer para o reino de Deus. Onde não tínhamos esse entendimento, não compreendíamos, vivíamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Mas em Cristo, Ele veio reconciliar a nossa vida com o autor da vida. E rasga a cédula da condenação que está sobre nós, para termos uma nova posição em Cristo. Qual é a nossa nova posição em Cristo? Ser filho de Deus através do sacrifício vicário deste Cristo amoroso, humanizado, e que vem, na verdade, dar a sua vida para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, as bênçãos espirituais decorrente desta nova posição, de termos aceito, de termos, na verdade, compreendido, de termos compreendido esta revelação das Escrituras. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Meus amados e queridos irmãos, compreendamos uma coisa. Olha, existe um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. É o que declara Paulo aos Gálatas, é outro evangelho. Ou seja, esse evangelho, mas totalmente corrompido, deturpado, onde as pessoas dizem o que querem e o que pensam, e não o que é e o que está escrito e revelado. Fazem uma exegese, fazem uma loucura de entendimento, e que acaba, na verdade, não gerando edificação, mas gerando confusão, gerando problemas, gerando dissoluções. E o evangelho, ele não veio para isso, ele é boas novas. E evangelho não é para enriquecimento. O evangelho é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Isso é evangelho.
as demais coisas que porventura o bom Deus nos proporcione, Ele vai nos proporcionar por várias coisas. Primeiro, porque andamos corretamente, fazemos as coisas direito, porque servimos, porque contribuímos, porque entendemos que viver o Evangelho é abençoador. A Bíblia nos revela assim, quando somos fiéis à sua palavra, quando vivemos para a glória dele, quando vivemos para o engrandecimento do nome dele, quando buscamos da justiça, onde fazemos as coisas e praticamos dentro de propósitos que engrandeçam o nome do Senhor, então nós seremos abençoados porque estamos vivendo dentro desta prática. Que prática? Um novo estilo de vida, um estilo de vida que glorifica a Deus, que exalta a Deus. E por vivermos esse estilo de vida, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais outras coisas, elas vão, na verdade, nos alcançar. Mas, propriamente, o Evangelho não é para enriquecimento. Não é para que a gente seja rico, não é para que a gente tenha mansões. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é um chamado para a guerra. O Evangelho é um chamado para vivermos uma vida de temor, de tremor na presença dele. E compreendermos que o Evangelho, ele proporciona paz, ele proporciona alegria, ele proporciona satisfação para a nossa vida. Então a nossa nova posição em Cristo é exatamente isso. É que o amor de Deus, através do Evangelho, ele lança fora todo medo. Então você não precisa estar com medo, você não precisa estar morrendo de medo, você não precisa viver com medo, cabisbaixo. Não, levante a sua cabeça. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para ele, o amor dele que foi derramado em nossos corações, como Paulo revela aos Romanos capítulo 5, vai deixar claro para todos nós que esse amor vai inundar o nosso ser. E inundando o nosso ser, nós vamos viver para a glória de Deus. E não vamos viver com medo, mas nós vamos viver para o louvor da sua glória. O que Cristo nos diz é que a gente não precisa temer o que possa nos fazer o homem. Nós precisamos temer a Deus, que pode tanto tirar a vida, como pode ainda lançar no inferno. Portanto, este não é o desejo. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É que todos reconheçam o seu sacrifício. É que todos possam ter uma nova posição em Cristo. É que todos possam estar em Cristo para que seja uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, desfrute das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, onde fomos abençoados e eleitos como igreja para viver para a glória do seu poderoso e maravilhoso nome. Portanto, Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos elegeu para isso, para que a gente viva a santificação. E o que é ser santo? É ser separado para Deus, é ser de uso exclusivo dele. Nós vivemos neste mundo, mas não somos do mundo. E quando falamos desse mundo, nós estamos falando do mundo Aion, do sistema de Satanás. Nós não estamos falando do mundo cosmos, ou seja, nós vivemos aqui no planeta Terra, mas nós vivemos no planeta Terra não com o sistema de Satanás, não com o sistema Aion, do grego Aion, onde o Satanás quer que a gente viva de forma completamente equivocada, vivendo os prazeres da carne, a sensualidade, a imoralidade, a indecência, praticando corrupção. E é isso que Satanás deseja, é isso que o mundo quer. Mas declara o apóstolo João que o amor de Deus não está na vida de quem vivencia tais coisas. Deus não está na vida de quem pratica estas coisas. Nós precisamos viver para a glória de Deus, porque não ameis o mundo, ou seja, o sistema de Satanás, o mundo Aion do grego, a fim de que o amor de Deus esteja na nossa vida. Porque quem vivencia esse sistema, o amor de Deus não está presente na sua vida. Nunca se esqueça que existem 3 portas de entrada do pecado na vida humana, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E essas 3 portas é que adentram a vida humana e que faz dele realmente uma verdadeira peteca. O inimigo vai fazer dele uma peteca, vai jogar ele de um lado para o outro. Por quê? Porque ele não se permitiu vivenciar o Evangelho. O Evangelho que nos deixa santos. O Evangelho que santifica a nossa vida. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é o Evangelho que santifica a vida
do cristão. É o evangelho que transforma a nossa vida. É o evangelho que vai nos dar uma vida, vai nos dar uma diretriz, vai nos dar um rumo, vai nos dar uma vivência realmente para que possamos estar em Cristo, para Cristo e para o louvor da sua glória. Então, ele predestinou para sermos santos, para sermos filhos. Deus nos chamou e predestinou a nossa vida para ser filho. Assim como santo, também como filho. Como também nos fez agradáveis para si. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, ele não vê a minha pessoa. Ele não vê a sua pessoa. Quando Deus olha para nós, ele nos contempla pelo retrovisor chamado Jesus. Então, quando ele olha para nós, ele vê o seu filho na nossa vida. Ele vê o nosso estilo de vida, como vivemos. É por isso que ele nos predestinou para sermos agradáveis para si. E nos remiu por seu sangue precioso. Esta é a nossa nova posição em Cristo. Essa é a nossa posição. É a posição de verdadeiros servos de Deus. Então ele revela-nos a palavra da verdade e ele sela-nos com o seu Espírito Santo. Muito interessante essa questão do selo, que é o penhor do Espírito. Alguém já me perguntou, pastor, me explique essa questão de ser selado. Bem, eu trago assim um exemplo bem prático. Eu olho para os Correios do Brasil. E os Correios do Brasil, quando você vai mandar uma carta para alguém, logicamente você vai dar o destinatário, né, da carta. Você vai dizer para quem essa carta vai. E tem um remetente, quem está remetendo a carta. Ou seja, que sou eu. Eu vou remeter para o irmão Raimundinho, que está aqui nos dando o prazer de produzir esta live. Então, eu estou destinando a carta para ele. Então, eu sou o remetente. E aí, esta carta, ela é selada. Ela é selada. Ela é carimbada. Ela é autenticada. Só quem pode abrir essa carta é o Raimundinho. Ninguém mais pode abrir. Por quê? Porque a carta está destinada a ele. Se alguém fizer com que esta carta seja violada, essa pessoa será processada. Essa pessoa, ela perderá algo muito importante, porque ela violou algo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quem é o remetente? Deus. Deus é o remetente. E ele é o remetente que sela, que ele carimba a nossa vida. Nós temos o penhor do Espírito na nossa vida. É por isso que o inimigo não nos toca. É por isso que o inimigo não pode destruir a nossa vida. É tanto que o salmista, Davi, no Salmo 124, ele diz assim: se o Senhor não estiver ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Você pensa que se Satanás pudesse, ele não faz isso por quê? Porque temos o penhor do Espírito, nós somos selados, nós temos a marca do sangue. E por termos a marca do sangue, o inimigo não nos toca, ele não tem autoridade, a não ser pela permissão do Senhor, como Deus permitiu que Jó fosse tocado. Mas fosse tocado na sua saúde, fosse tocado na sua família, mas em Jó, não. Deus não permitiu. Não deu autoridade ao inimigo. Por quê? Porque Jó era selado. Jó era um servo. Tinha a marca da presença do Eterno na vida dele. Porque era justo. Porque era um homem de vida íntegra. Era um homem de uma vida aprazível a Deus. A validade da promessa para a nossa vida. Que ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Qual é a possessão de Deus? Céu, a eternidade. Uma vida para sempre com o Senhor. E nós temos o Espírito Santo como penhor, que nos garante, que nos dá, na verdade, uma vivência com Deus, visto que nós estamos na sua dispensação. Não esqueçam que o Cristo do Senhor nos revela no capítulo 14 de João, quando diz: eu vos enviarei outro Consolador,
A palavra outro no original grego é alo, ou seja, outro da mesma espécie, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Pai, o mesmo Redentor, que estaria conosco, que não nos deixaria tristes, não nos deixaria acabrunhados, não nos deixaria viver uma vida solitária, mas estaria conosco até a consumação dos séculos, até que ele possa apresentar ao Filho a igreja, para que o Filho possa apresentar a igreja ao Pai. Bendito seja o nome desse Deus e este Espírito Santo que está conosco, que é o penhor. São bênçãos espirituais. Vejam como é bem diferente de bênçãos materiais. Para que eu possa desfrutar de bênçãos materiais, eu tenho que viver uma vida honesta, eu tenho que viver uma vida pautada dentro daquilo que é correto. Para que eu possa desfrutar de bênçãos materiais, eu tenho que trabalhar. Para que eu possa desfrutar de bênçãos materiais, eu tenho que viver o Evangelho de forma correta. E como é que o Evangelho me ensina? É que eu busque o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas me sejam acrescentadas. Isso é princípio da palavra do Senhor. Então, essas são as bênçãos espirituais. Ou seja, nós temos essas bênçãos e elas provêm de Deus, né? Que Deus nos deu através da redenção. Redenção de quem? De seu Filho Jesus Cristo, que realizou através do Espírito Santo, que vai garantir essas bênçãos, estas bênçãos espirituais na nossa vida. É o Espírito Santo quem garante, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo que está dizendo que está garantido. Viva o Evangelho, viva para Deus, viva para a glorificação de Deus, que você vai desfrutar das bênçãos espirituais desde a eternidade. E eu posso vivenciá-las aqui na terra. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Que você possa dizer, como o apóstolo Paulo, bendito seja Deus. Bendito seja Deus por desfrutar dessas bênçãos espirituais. O terceiro subtópico do ponto 1 é a nossa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, ou seja, a Cristo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Porque por um só homem o pecado adentrou a raça humana. Mas por um só homem também veio o perdão, a graça. E foi tirado esse pecado. Porque somos justificados através da fé. Porque cremos e temos acesso. Acesso a Cristo. Acesso à graça. Acesso às bênçãos espirituais. Porque eu estou vivenciando uma nova vida em Cristo. E a nova vida que eu estou em Cristo me faz andar em novidade de vida. E esta novidade de vida é o que preceitua o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. Ou seja, que eu posso desfrutar de todas essas bênçãos espirituais. Que eu não preciso viver cabisbaixo. Eu não preciso viver uma vida onde não é a vida que Deus deseja que eu tenha. O que Deus quer que eu vivencie a sua palavra, que eu desfrute da sua palavra, que eu goze, que eu desfrute dos privilégios que Ele trouxe através da sua redenção. Então eu posso desfrutar alegria, paz, satisfação, vida plena, satisfação no Senhor, glorificação, exaltação, ter uma vida satisfatória nele, me alegrar na presença dele. Tudo isso ele carimba, ele testifica para que você e eu possamos realmente ter e viver. Porque em Cristo nós temos uma nova vida. E em Cristo somos um povo especial. Em Cristo podemos, na verdade, levantar a nossa mão sem ir e nem contenda, orando em todo lugar, para desfrutarmos de todos os privilégios que as bênçãos espirituais nos trazem através da palavra escrita, revelada, anunciada, ministrada para cada um dos nossos corações. Espero que eu possa ter alcançado
no seu coração, nesse primeiro ponto, quando o mesmo fala da nossa nova posição em Cristo. Eu quero ir para o segundo ponto, e quando o mesmo fala de uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Eu vou utilizar uma vez mais a palavra de Deus e especialmente as expressões paulinas. Paulo escreve em 1 Coríntios 10 e 31 e ele vai dizer o seguinte: quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer coisa, deve ser feito tudo para a glória de Deus. Então, entenda uma coisa, que a nossa vida cristocêntrica deste mundo, ou seja, nós precisamos fazer tudo para a glória dele. E é esta o subtópico do ponto 2, a revelação do mistério. Viver em Cristo. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, qual é o mistério da sua vontade? Que eu esteja em Cristo, que eu viva Cristo, que eu ande com Cristo, e que a gente possa ser conhecido como a igreja primitiva foi reconhecida em Antioquia, da Psídia. Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. E eles foram chamados de cristãos por quê? Porque tudo para eles era Cristo. Era Cristo ao amanhecer, era Cristo na oração, era Cristo no lanche, no almoço, era Cristo na ceia, era Cristo na sinagoga, era Cristo todo dia, toda hora e o tempo todo. Então vejam bem, este é o mistério da vontade do Senhor. É que nós compreendamos a palavra. E esse mistério revelado para nós outros no presente século. Cristo em vós, esperança da glória. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara desde antes da fundação do mundo. O que nós desfrutamos agora, o que nós temos agora, o que você pode ter agora, o que você pode desfrutar agora, isso nós recebemos antes da fundação do mundo. Vejam como Deus verdadeiramente é amor. Essa vontade divina é revelada segundo o seu benaplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Não esqueça o que declara o salmista. O salmista Davi, no Salmo 23, lá no versículo 6, ele diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, até que eu habite para sempre na casa do Senhor. Quando foi que Davi escreveu esse texto? Em perseguição. Davi estava sendo perseguido. Davi estava vivendo momentos conflitantes. Mas Davi, ele tem uma percepção tão grande de Deus, ele tem uma percepção tão gloriosa do mistério da revelação, que ele diz que bondade e misericórdia vai seguir ele, não só a ele, mas todos aqueles que louvam, que adoram, que glorificam, que estão salvos na pessoa bendita de Jesus, até o final dos séculos. Bondade e misericórdia vai nos seguir sempre, amados irmãos. Não é porque eu sou acometido ou infectado pelo Covid-19 que Deus não está comigo. Não, não é isso. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a doenças, a enfermidades, a lutas, a passar por momentos conflitantes, a passar por angústias, a passar por todas as coisas. Mas nós temos a Jesus, nós temos bondade e misericórdia que vai nos acompanhar. Nunca se esqueça da expressão de Pedro, quando o Senhor no capítulo 5 de João começa com uma multidão tremenda, no capítulo 6 está no ápice, uma grande multidão acompanhando Jesus, mas no capítulo 7, quando ele diz que ele é o pão da vida que desceu do céu e a água viva que desceu do céu, e quem bebesse dessa água nunca tinha sede, quem comesse do pão nunca mais teria fome, a multidão abandonou Jesus, não quis mais conversa com Jesus, porque entendeu que o que Jesus disse era uma heresia.
Era algo que não poderia ser dito, ser comentado. O povo abandona. Quando o povo abandona, Cristo olha para os seus discípulos e diz: vocês não querem ir embora também, não? Aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, queridos e amados irmãos, compreenda que a vontade divina é revelada segundo o beneplácito, ou seja, com aquilo que lhe agrada. Porque ele faz isso por amor e misericórdia. Por amor e misericórdia. O que é que está acontecendo? Deus está chamando a nossa atenção, permitiu tudo isso para chamar a sua atenção, para ser um melhor cristão, para ser um melhor cidadão, para que você tenha caráter, para que você tenha dignidade, para que você chore os seus pecados, para que você se humilhe, para que você reconheça a bondade e misericórdia, para que você reconheça a vontade dele para as nossas vidas, para que você reconheça que ele é bom, que ele é misericordioso, que mesmo em tempos de aflições ele se revela, ele mostra a sua glória, ele é pai, ele é grande. Isso é vontade de Deus, é revelação do mistério do Senhor. Portanto, queridos, tudo isso Deus executa para que o Cristo do Senhor tenha preeminência. Ou seja, tudo dele nós o coloquemos em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. É reino de Deus e sua justiça. Primeiro lugar. Primeiro lugar ele, a preeminência dele. Quer coma, quer beba, quer eu faça qualquer coisa, é para a glória dele. Você tem que adorar a ele, glorificar a ele, dar tempo a ele, ouvir a ele, aprender acerca das escrituras, ouvir o que a palavra de Deus fala ao seu respeito, sobre os tempos do fim, sobre o que nos revela as escrituras. Queridos, Deus está chamando a nossa atenção. Esse mistério revelado, a fim de que Cristo tenha preeminência em todas as coisas. Glória seja dada em nome de Jesus. O subtópico 2, do ponto 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, fala sobre a plenitude dos tempos. Eu já falei no início, na introdução, desde Adão até os dias atuais. Quando Paulo escreve aos Gálatas sobre chegando e vindo à plenitude dos tempos, Cristo veio em carne, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, todo mundo já sabia o que era isso, o significado disso. Então, ele veio no tempo certo, ele veio na hora certa. Para quê? Para resgatar-nos, para trazer de volta a criatura ao seu Criador, para rasgar a cédula da condenação que estava sobre a nossa vida, para perdoar os nossos pecados mediante a fé, eu crendo. Então vejam bem, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Vocês pensam que os governos da terra não estão sobre os ombros do Senhor? Ele tem o controle de todas as coisas. Está escrito, está revelado. Isaías 9,6. O principado está sobre os seus ombros. Está sobre Cristo. Tudo está sob o domínio de Cristo. Deus não perdeu o controle de nada, meu povo. Deus tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Então vejam bem, é preciso que entendamos que implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e à soberania dele. Então, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Quando eu creio, quando eu me arrependo, quando eu confesso os meus pecados, quando eu me submeto à autoridade, à soberania, à majestade daquele que vive e reina para sempre. Isto é automaticamente religado, restaurado, reconciliado. Portanto, essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo.
A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas de kairos, ou seja, tempo de Deus. Deus não tem esse negócio de passado, presente e futuro. Irmão, isso é kairos para ele. Um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso é kairos. É o kairos de Deus. Eu preciso deixar que o kairos de Deus venha sobre o meu cronos, a fim de que o kairos dele tenha supremacia, o tempo dele, a hora dele, o momento dele, a vontade dele. Agora, entenda o seguinte, eu preciso ser igreja para que eu possa desfrutar dessas bênçãos, para que eu possa compreender, para que eu possa vivenciar o que a sua palavra nos revela. Portanto, que esse kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Aí vamos para o terceiro subtópico do ponto 2, que é o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. A igreja, certo? Tanto judeus como gentios, certo? Igreja. E quem é a igreja? A igreja é aquela que confessa a Cristo. Paulo, é claro, é categórico em dizer que nós somos a verdadeira igreja do Senhor porque somos espirituais, porque cremos, porque entendemos sobre a revelação. Agora, os judeus é povo escolhido da promessa, Deus escolheu, é questão de escolha divina. A escolha divina, assim como você tem direito de escolher uma camisa preta, uma camisa azul, é uma escolha sua, é gosto seu. Agora, Deus também escolhe, Deus também escolhe. E escolheu Israel para ser a nação, a sua nação, onde pudesse resplandecer a sua glória, onde as pessoas pudessem compreender que é através desta nação que vem a salvação. E isso a Bíblia é clara, que a salvação vem dos judeus. O Senhor nasceu lá em Israel, um judeu, e veio de lá. Por quê? Porque era um povo escolhido por Deus. Deus fez de Abrão e de Sara uma nação. E fez essa nação para quê? Para que nem ninguém possa dizer, mas porque ele pegou algo já feito. Não, ele pega um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher creem, Abraão crê, isso é imputado como justiça, e ele forma uma nação. E essa nação Deus escolheu para ser luzeiro para todas as outras nações. E se essa nação é luzeiro, a gente precisa olhar para a mesma. Olhe para Israel, quem é Israel? Povo da promessa. Um povo no meio do deserto, que é um povo mais rico do mundo. Um povo no meio do deserto, que a agricultura é fantástica, é toda computadorizada. Tudo é no botão, tudo é dentro de uma tecnologia. E lá não tem água, potável, lá tudo água salinizada. Mas eles têm uma tecnologia que tira o sal da água de uma forma tremenda. Olha, é fantástico. Eu ainda não tive a oportunidade de Israel, viu? Mas eu ainda vou. Ainda antes de Jesus voltar, eu vou lá, viu? Nem que seja para passar lá meia hora lá e voltar. Mas eu vou. Dizer, quero andar onde o meu Cristo andou. Quero ver aqui onde ele andou. Quero contemplar essa terra. É um privilégio. Agora, atualmente, nesse momento, eu não tenho condição de ir. Mas Deus é provedor para me dar essa oportunidade. Porque eu tenho vontade de ir, mas eu só quero ir se for com minha esposa. Sozinho também não quero ir. Quero ir se for com ela. Eu quero desfrutar daquilo que porventura Deus possa me dar, mas também dá para minha companheira, para minha costela, tá bom? Fica só aqui, não diga nada para ninguém não, tá? Um abraço. É louvor da sua glória, tá bom? E Paulo aqui vai enfatizar que essas bênçãos são destinadas para os crentes e judeus gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então, queridos, você pode ter nascido no Brasil, ter nascido na Etiópia, ter nascido na Austrália, você pode ter nascido em qualquer lugar do mundo. Se você crê, se você se converteu, se você permitiu vivenciar o Cristo do Senhor, você faz parte da igreja. Você é igreja. Você é pertencente à família de Deus, através da fé. Então, que Deus abençoe. Nosso segundo ponto, nós finalizamos e vamos para o terceiro ponto, para finalizar a nossa escola bíblica
para a glória de Deus. E o terceiro ponto é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, conforme Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Esse é o papel fundamental do Espírito Santo. Na atualidade, através do selo do Espírito Santo. Nós já fizemos aqui uma analogia no ponto anterior, já explicamos um pouco sobre essa questão do selo, de uma carta remetida, e queremos apenas tocar nesse ponto, no ponto do papel do Espírito Santo nos dias atuais, que é regenerar, purificar, santificar a vida do pecador. Então, esse é o papel do Espírito Santo, além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? Ele está sempre fazendo o seu papel. E ele está fazendo isso de forma gloriosa. Quantas pessoas não estão se convertendo? Agora, através de lives, através de cultos, as pessoas estão crendo, as pessoas estão se arrependendo, as pessoas estão se humilhando, as pessoas estão entendendo e compreendendo a necessidade do culto, a necessidade do templo aberto, a necessidade do templo estar ali para oferecer às pessoas uma palavra de paz, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de vitória. A vitória em Cristo. Glórias ao Senhor. Então, vejam bem, ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. O item 2, para finalizar, do ponto 3, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Eu trabalhei muito com essa questão de bolsa de valores, na questão de compra de milho, de soja, e de óleo de soja, e de óleo de dendê. E você tem um preço que o governo dá, que é chamado de preço único, né? Para que as pessoas não baixem demais, nem suba demais. O governo dá um preço, estabelece um preço, para que possa ser trabalhado dentro dessa perspectiva, certo? Então, essa questão da palavra arrabon, ou seja, que é depósito, que é penhor, que é garantia, é exatamente essa primeira parcela. Ou seja, nós precisamos de uma garantia. Qual é a garantia que nós temos de que vamos herdar o céu? É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito e que produz a paz em nosso coração e que gera na nossa vida essa esperança de vivermos para sempre com o Senhor e de termos realmente um lugar reservado na pátria celestial. Portanto, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Por favor, nunca vai entender de predestinação fatalista, que Deus não fala isso na sua palavra, que Deus carimba uns para o inferno e Deus carimba outros para o céu. Negativo. Deus não faz isso. Deus predestina a igreja. Deus predestina a igreja. Se você é igreja, glórias ao Senhor Jesus. Se você aceitou a fé, glórias ao Senhor Jesus. Você está predestinado ao céu. Agora, se você não quer, se você não aceita, se você não se permite, infelizmente, a palavra de Deus não lhe garante vida eterna. Não lhe garante vida eterna. O Senhor enviou-nos para que pudéssemos pregar o seu evangelho. Para quê? Foi para que
as pessoas que ainda não são cristãs, que ainda não aprenderam acerca da fé, que não entenderam o plano da salvação, eles tenham o direito de escolha. Eles possam, na verdade, escolher, eles possam compreender, porque o Senhor revela a salvação. É isso que o Senhor Jesus diz. Ele diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós, para que vocês possam ir e dar frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, quando o Senhor revela a salvação, nós somos chamados. Agora, como é que o Senhor chama? Através da ministração da palavra, através das escrituras, através da escola bíblica, através de uma live, através de um hino. Deus tem N formas de chamar, de falar ao seu coração. Se permita, porque Ele quer salvar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você seja um cristão, um servo de Deus, abençoado por Ele, para a glória do seu poderoso nome. Mas essa questão de predestinação fatalista, isso não existe. Isto é história de carochinha. Tá bom? Um forte abraço. Queremos concluir a nossa lição dizendo que a nossa porção da Epístola aos Efésios, o plano, ou seja, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Deus abençoe você. Muito prazer em tê-lo aqui e que o Eterno nos conceda o mais rápido possível um retorno ao templo, aos cultos, para que a gente possa estar juntos. Caso contrário, nós estaremos sempre aqui, levando a mensagem e trazendo as explicações necessárias através da palavra de Deus e o que nos proporciona a mesma. A lição de número 2 de hoje, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Seja você mais do que vencedor e edificado para o louvor da glória de Deus. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.